muito boa tarde para você que acompanha mais um Super Esporte desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2013. Hoje a gente vai te mostrar os jogos que vão rolar pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, um cantor lutador ou um lutador cantor. Eu sou loira, eu tô confusa, peraí. Tem ainda o embarque do time do São Paulo para Medellín, na Colômbia, para o jogo pela Copa da Sul-Americana, o treino do time do Palmeiras hoje de manhã e, muito mais coisa. Para a gente começar bem o programa de hoje, vamos ver tênis aqui no Super Esporte. Os primeiros jogos de um dos torneios mais interessantes do circuito já começaram, confira. Teve início ontem o ATP Finals em Londres, torneio que reúne os 8 melhores tenistas do ano. O primeiro duelo aconteceu entre o suíço Stanislas Wawrinka e o tcheco Tomas Berdych. Após vencer facilmente o primeiro set, Wawrinka sofreu, mas fechou a partida no erro do tcheco. Parciais de 6-3, 7-6 e novamente 6-3. No outro jogo do dia, confronto mais apertado entre o hermano Juan Martín Del Potro e o francês Richard Gasquet. No primeiro set, vitória de Gasquet, contando com a ajudinha da rede. Mas a partir da segunda parcial, Del Potro mostrou porque é o atual número 5 do mundo e começou a esbanjar categoria. Vitória de virada para o argentino, com parciais de 6-7, 6-3 e 7-5. Já Novak Djokovic aproveitou o dia de folga para andar de teleférico sobre o rio Tamisa, que beleza! E fazer propaganda do torneio. Ao final do passeio, Knowles segurou a taça que será entregue ao campeão do ATP Finals e ainda brincou dizendo: "Pode deixar que eu levo para casa." Será que ele leva a musiquinha dele? Eu não sei se ele leva para casa. Que leva, hein? Ele já levou. Bom, gente, falando em música, né? O Novak gosta de dar aquela dançadinha. Você lembra daquela banda? KLB? Finge que não sabe. Pois bem, aqueles meninos fofos, românticos, meigos. Pois bem, vou contar uma coisa pra vocês. Você sabia que um deles tem uma outra faceta? Uma faceta assim um tanto quanto agressiva? Dá uma olhada. Vida, devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida, devolva meu ar. Há 13 anos, os irmãos Kiko, Leandro e Bruno criaram o grupo KLB. Agora, acompanham o caçula, de 29 anos, tentando conciliar os palcos com o octógono. Isso mesmo, Bruno é lutador de MMA, para desespero da família. Pra gente foi bem triste, né? Porque a gente sabe como que funciona a luta. Nem sempre é o melhor que vence, às vezes quem acerta o primeiro golpe. Exige uma série de atenções. Apesar de não gostar da ideia, eu apoio, estou junto sempre porque deve é. Espero que essa febre passe, que ele continue os treinamentos sérios, mas que, enfim, que essa coisa do profissional fique um pouco de lado, que tirem da cabeça dele isso, porque a tensão é pesada. Um sonho realizado e Diego, o treinador, garante que ele tem futuro no esporte. Você percebe pelo jeito de caminhar no octógono, pelo jeito de posicionar a guarda. Então ele é uma pessoa que, por treinar muitos anos boxe, já com Miguel de Oliveira, que é uma celebridade no boxe nacional, então assim, ele tem uma experiência. No Max Sport 133, a segunda luta na carreira, para tentar a segunda vitória. O adversário era Isaac de Brito, que tinha o mesmo cartel de Bruno. Eu não vi nada dele, não achei nada. Às vezes é bom, às vezes é ruim, porque você monta uma estratégia, a pessoa vem completamente diferente, aí você acaba se perdendo. Eu vou fazer minha estratégia lá dentro, fazer o que eu estou treinado, o que eu treinei, então vai ser lá dentro. E chega o grande momento. Gente bonita para acompanhar a principal luta da noite no Clube Sírio. Após alguns segundos estudando o adversário, Bruno aplicou uma incrível sequência de golpes. Nocaute com apenas 50 segundos de luta.
A comemoração foi com a família, deixando a impressão que o MMA veio para ficar na vida de Bruno e da família. A gente vai pro intervalinho, jogo rápido. Sabe quem vai estar comigo daqui a pouco? Garrafones. Até já. Cara, que saudade dessa música, que saudade dessa pessoa, desse atleta, né? São quase 20 anos sem o Ayrton Senna e Luiz Henrique Gurian acompanhou uma homenagem pra lá de especial para esse super ídolo do nosso esporte. Tarde de homenagem, 20 anos de saudade. O Mago da Chuva partiu. A história de Ayrton Senna fica cada vez mais rica, mais bonita de ser contada. Ayrton Senna, sempre. Nós vivemos essa história de muita emoção, né? Cada domingo que tinha corrida, porque a gente via ali não só um brasileiro vitorioso, né? Com campeonatos, corridas ganhas, mas a gente via ali alguém que tinha valores, atitudes, posturas. O Monsanto Oscar Schmidt lembra de uma conversa muito particular com Senna. Cara, a lembrança maior foi o dia que ele falou com Deus. Esse é a maior concentração que você pode ter. Quando você falou com Deus, você faz orações e pensa sempre, você está conversando com Ele. Mas no caso do Ayrton, eu posso dizer que era um momento de concentração extremo. O sobrinho Bruno conta Senna em casa, família. O Ayrton sempre fazia muitas brincadeiras assim com a família, sempre adorava fazer todo mundo participar e tudo mais, e faz realmente muita falta pra gente ter esse espírito brincalhão dele. Como explicar o dom, a lenda? Nós ganhamos o dom de Deus, seja qual for o ramo de negócio, qual for o esporte, nós ganhamos de Deus. Isso meu pai sempre me dizia. Ele teve o dom de ser um grande, excelente piloto, mas o que ele fez fora da profissão dele é o que é importante. A mensagem que ele passa, o exemplo que ele dá, porque você nunca ouviu falar nada que desabonasse a vida dele, a carreira dele. Você não tem nada que possa falar de mal dele. Oscar conta, reconta. A parte de Deus aí eu discordo muito. Porque quanto mais eu treinei, mais eu fui filho de Deus. Eu fui produto de treinamento. Treinei demais, me orgulho disso. Pelé jogou futebol. Futebol, Romário fala que para que treinar, que ele joga pra cacete, só no futebol, porque no basquete é prazer, bola, tô aqui. Num dia de muita emoção, claro, falar com o sempre emocionado Oscar Schmidt. Oscar, estamos torcendo pela sua saúde, que eu queria que você dissesse como é que está. Tá bom, mas não para de torcer não, é só porque você me viu, você me falar isso aí. Não, aquela promessa que eu fiz para você, eu tô cumprindo, hein? Não, qual a promessa? Você esqueceu. Já esqueci, você que prometeu, qual que é? Não, depois te conto. Tá bom. Eu queria saber, Oscar, nesse dia de muita emoção, falar com o Oscar é falar de emoção. Sempre. Minha vida é um barril de emoções. Essa homenagem para o Senna. Linda, merecida. Ayrton Senna e o Pelé são os maiores astros que o Brasil já teve. E estar perto do Pelé aqui, maravilhoso. Estar perto do Bruno, representando o Ayrton também, maravilhoso. Bruno, 20 anos sem Ayrton, mas a sensação que a gente tem é que ele está muito perto da gente, muito do lado da gente. É interessante isso, não? Acho que primeiro não dá para nem perceber que fazem 20 anos é tanto tempo, mas parece que foi ontem, né, que o Ayrton estava com a gente. Mas ao mesmo tempo ele está com a gente aqui, ele está no legado que ele deixou para todos os brasileiros, né, tudo que os brasileiros lembram dele, das boas memórias e também do trabalho do Instituto, que atinge mais de 15 milhões de crianças desde o começo da história do Instituto, e esse é o grande legado do Ayrton. O Ayrton quis dar oportunidade para as pessoas e, se Deus quiser, o Brasil vai mudar com o trabalho que está sendo feito no Instituto para ajudar a criançada a ter educação e oportunidade na vida. Quer dizer, o Bruno Senna tem 30 anos, que é a minha idade, né? E o Ayrton Senna está praticamente há 20 anos sem a gente. E a gente nunca mais, quer dizer,
Não sei se eu posso falar isso, né? Mas eu acho que todo mundo sente falta de um piloto que representasse ou que represente o que o Ayrton Senna foi. É até besteira falar isso, né, Garrafa? Boa tarde. É isso. Boa tarde, Anitta, em primeiro lugar. Sucesso para você nesse novo caminho aí, porque você merece. Bom, falar do Ayrton é chovendo molhado, um dos maiores ídolos da história do esporte nacional. A homenagem vale, a lembrança vale. E você vê que coisa, né? O Bruno com 30, eu também já tive 30, você tem 30, vamos seguir em frente. E o detalhe é o seguinte, né? A homenagem muito boa, o Pelé também ontem, inclusive, foi matéria que nós mostramos no Gazeta Esportiva, falou do Diego Costa, gostei da posição do rei do futebol, não é? Valorizando a escolha do Diego Costa, que optou profissionalmente pela seleção da Espanha, não tem nada a ver com o amor que ele sente pelo futebol brasileiro, foi uma escolha certa, e o Pelé deu essa bola dentro, apesar de ter pisado na bola, né? Quando foi chamar o Cristiano Ronaldo, falando sobre o Cristiano Ronaldo, ele falou de Leandro Ronaldo, mas são coisas do Pelé que aconteceram ontem no evento, inclusive mostrado ontem aqui no nosso Gazeta Esportiva, e repito, a homenagem do Senna mais do que justa e merecida, Anitta. Mas o Vicente Del Bosque deu uma declaração... falando que ele se sente meio que obrigado agora a convocar, né, o Diego Costa por causa disso, né? E aí ele falou, eu queria até abrir as aspas aqui do que ele falou. O La Razón, ele deu uma entrevista muito boa no La Razón. Sendo assim, para o técnico da Fúria, Diego Costa, ele é um a mais que soma a uma ampla lista de jogadores que nesse momento podem ser convocados. Ou seja, ele não é garantido. É óbvio, né? E o Del Bosque não tem que entrar nessa história toda. Também tá valorizando demais o Del Bosque. A gente estava do lado dele, agora começa com frescura. Primeiro ele encheu o saco, queria levar o cara para Espanha. Agora ele falou, não sou obrigado. Faz o trabalho dele, segue a vida dele lá. Já disse que a Espanha não é favorita. Mas é uma pena, porque aí ele, quer dizer, o menino recuou porque ia jogar na Espanha. Você acha que ele de todo jeito... Eu entendo que a Copa do Mundo, o Diego Costa... né? Ele é menor do que a seleção brasileira, ele é menor do que a seleção da Espanha, é menor do que o evento Copa do Mundo. Ele é mais uma engrenagem de toda essa peça. Não adianta só ficar se falando em torno do Diego Costa. Diego Costa tem que continuar dentro de campo, cumprindo o seu papel. Agora, e isso ele está fazendo muito bem, Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, quantos você quiser. Obrigada, Garrafinha. Deixa eu te fazer, então, não vamos sair do roteiro, vamos continuar, que senão vai dar bobagem. Vamos em frente, que nós dois é um problema. Não. Vamos lá. Garrafa, é o seguinte... Quer dizer, a minha pergunta se ele soubesse que talvez ele não tivesse na lista do Del Bosque, ele teria aceito o convite do Felipão? Não, a história é a seguinte, Anitta. O Diego Costa, ele foi chamado 2 vezes pelo Felipão, jogou muito pouco, não participou da Copa das Confederações. Nos 2 últimos amistosos, um cara que é artilheiro do Campeonato Espanhol, onde tem os 2 principais jogadores do mundo, o Leandro Ronaldo, quer dizer, o Cristiano Ronaldo e também o Messi, o cara tem o seu valor. E aí o Felipão levou quem para a seleção brasileira? O Pato, que é a reserva no Corinthians. Sabe o que ele pensou? Ele falou, esse Felipão não confia no meu futebol. Aí tinha a possibilidade, o Del Bosque tinha conversado com ele, ele optou. Aí parece que deu uma coceirinha, né, no Felipão. Aí o Felipão quis reverter esse quadro, acho que já era tarde demais. Entendo, digo, afirmo e repito. O Diego Costa fez absolutamente correto e tem o meu respeito. Let's talk in English a little bit. No. Sorry, no English. No English? No you English. Don't speak English? Vamos em frente. Do you speak English? No. So you don't speak English like Joel Santana? Sim, esse aí eu falo. O inglês dele eu falo. O inglês do Joel. Novo técnico da seleção de Angola para 2014. Ele que saiu do Bahia, estava desde maio desempregado. E lá ele não vai ter problema com a língua, né? Não vai, né? Ora, pois, não vai ter. Vai falar bem o português. Vai conseguir. O Joel Santana, que comandou a última seleção que ele comandou, né? Foi a da África do Sul entre 2008 e 2009. O que você achou, Garrafinha? Eu acho muito legal para o Joel. O Joel é uma figura folclórica do futebol, tem títulos, tem o seu valor, principalmente no futebol carioca, e tem o respeito internacional. Querendo ou não, ele no país anfitrião da Copa, no caso da África, ele dirigiu a seleção anfitriã, depois o Parreira quem acabou assumindo, agora recebe uma outra proposta do exterior. Aqui no Brasil está um pouco discriminado, essa é a verdade. Foi convidado para ir para o Vasco, né? Mas também pegar o Vasco por 4, 5 jogos, só o Adilson. Eu não entendi essa do Adilson não, porque o Vasco tem possibilidade matemática de sair, mas a situação é complicada. E eu entendo que o Joel, ele faz aí uma boa escolha, financeiramente com certeza não está indo de graça, está recebendo uma grana legal. Então eu desejo sorte ao Joel, que é uma figura emblemática e folclórica do nosso futebol. Muito legal. Parece que amanhã ele já vai estar lá em Luanda, na Angola, para oficializar o contrato dele. Como é que é? Assinatura?
Hoje Bora. tem início a 4ª rodada da Liga dos Campeões da Europa e alguns gigantes do velho continente entram em campo. Pelo grupo A da Champions, o Manchester United vai até a Espanha encarar o Real Sociedad. Os Diabos Vermelhos estão na liderança da chave com 7 pontos e para se manterem no topo, o técnico David Moyes aposta no sucesso da dupla Robin van Persie e o Wayne Rooney. Os dois balançaram as redes no último final de semana na vitória do United por 3-1 sobre o Fulham, em confronto válido pela Premier League. Já o Sociedad deposita todas as fichas em um resultado positivo no duelo de hoje. A equipe espanhola ainda não somou pontos na competição e até mesmo um empate pode eliminar os comandados de Jagó Barrasate do torneio, caso o Bayer Leverkusen passe pelo Shakhtar, jogando na Ucrânia. Pelo grupo B, a Juventus recebe o Real Madrid em Turim, de olho na primeira vitória na Liga dos Campeões desse ano. Para o técnico italiano Antônio Conte, a partida diante dos madrilhenhos é de fundamental importância para a Juve. Segundo o treinador, a equipe atuou bem no duelo em solo espanhol há 3 semanas, mesmo tendo perdido o jogo para os donos da casa por 2-1. A velha senhora tem apenas 2 pontos na chave e ocupa a 3ª posição no grupo. Pelo grupo D, o Viktoria Pilsen da República Tcheca vai encarar o atual campeão do torneio, o Bayern de Munique. Os bávaros não poderão contar com o atacante Arjen Robben para essa partida, já que o atleta está entregue ao departamento médico. Uma vitória nessa tarde, aliada a uma derrota do CSKA Moscou diante do Manchester City, garantem o Bayern na próxima fase da Champions, já que os alemães têm 100% de aproveitamento na competição. Para o capitão da equipe tcheca, Pavel Horvath, é preciso que o time melhore basicamente tudo para ter uma chance mínima de vencer o duelo em Munique. Ah, tá. Então tá, né, Pavel? Aham. Bom, a gente estava falando aí das seleções, né? Ainda sobre futebol internacional, o meia Lucas, do Paris Saint-Germain, parece que, tá nem aí, não tá preocupado com a não convocação dele para os próximos 2 amistosos da seleção brasileira. O jogador deu uma entrevista exclusiva para um canal de televisão francês e abriu o coraçãozinho dele para falar sobre esse assunto. Fala, Lucas. Confio no meu treinador da seleção, Felipão, e o importante é eu estar atuando, né? Se eu não começo titular, é estar sempre entrando nos jogos, sempre ajudando a equipe, sempre jogando pelo menos um pouco, seja um tempo ou não. E aqui na Europa existe muito desse rodízio, né? Tem alguns jogos eu começo titular, alguns jogos não. E o mais importante é isso, eu estar no ritmo de jogo, né? Eu estar me sentindo bem fisicamente e eu estou me sentindo muito bem e estou há muito tempo na seleção, confio no meu trabalho, confio no treinador e continuar trabalhando e as coisas acontecem. Parece que tá meio desanimado, né? O Lucas sabe que perdeu espaço na seleção com o Luiz Felipe Scolari, né? E agora tem novas apostas, novos jogadores sendo observados. Eu entendo que o Willian chega para ficar no grupo, né? Tá no Chelsea, no clube de expressão, já clamava muito pela convocação do Willian. E o Lucas, ele sabe que perdeu espaço, mas o Lucas tem que ficar tranquilo. Se não for a essa Copa do Mundo, ele faz parte da geração, com certeza, no próximo Mundial, ele e vários outros jogadores estarão com certeza no Mundial. É um jovem valor, ainda está no processo de adaptação na Europa, fez agora um jogo bom pelo Paris Saint-Germain. Há quem diga que ele poderia vir para o São Paulo, não sei se o Paris o liberaria num aspecto de empréstimo, mas o Lucas tem que ficar tranquilo, tem que estar focado neste momento no futebol dele no Paris Saint-Germain. Se vier convocação para a Copa do Mundo, seleção brasileira, é uma outra questão. Claro que ele quer participar, mas entendo que ele tem que ficar tranquilo por lá, o processo de adaptação é diferente do que foi o Neymar. O Neymar é um degrau a mais em relação ao Lucas, Anitta. Degrau, a degrau, a degrau. Tem uma nota pé para eu falar para você que o Paris Saint-Germain encara hoje na França o Anderlecht da Bélgica, pelo grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Os franceses lideram a chave com 9 pontos e 3 em 3 jogos. Então são 9 pontos em 3 jogos. Já os belgas ainda não pontuaram na competição. A outra partida da chave envolve o Olympiacos da Grécia e o Benfica de Portugal.
Mais um jogo, mais uma chance do Lucas mostrar o seu valor, o seu futebol. Seria ótimo se ele viesse para o São Paulo, arrumaria o São Paulo, mas eu entendo que é uma negociação que é muito difícil acontecer. O São Paulo tem jogo importante amanhã, não é isso? Você só fala do São Paulo? Opa. Vamos ver como é que foi o embarque do Vamos lá? São Paulo com o Muso Adriano Dolfi, Jordi. Ah, bom. No primeiro jogo, 3-2. A construção de uma vantagem que permite o empate em Medellín. Não, é pequena. É uma vantagem, mas é pequena. E sem Paulo Henrique Ganso, que pegou 2 jogos de suspensão. Seria uma opção a mais para o treinador colocar em prática o que a gente vem fazendo aí nas últimas rodadas do campeonato, o Ganso na maioria das vezes jogando. Causou estranheza essa suspensão? Pelo que eu vi, o lance ele não fez absolutamente nada, né? Mas aí é a parte jurídica que não cabe a mim. Me causa lamentação a ausência dele. Muricy Ramalho ainda não definiu o substituto de Paulo Henrique Ganso, mas ao que tudo indica deverá optar mais uma vez por Jadson, que atuou na partida de ida no estádio do Morumbi. Os dois são meias armadores, com características um pouco diferentes. Jadson é um jogador de mais condução de bola, o Ganso distribuição. Mas, sem dúvida nenhuma, a ausência do Ganso ela é sentida. 2 craques, a qualidade para mim acho que é a mesma. Agora, você dizendo que o Jadson vai entrar no lugar do Ganso, né? Espero que ele possa fazer um bom jogo e fazer gol, como fez o último jogo, e dar a vitória pra gente. Hoje de manhã, o Alexandre Silvestre acompanhou o treino do Verdão. Vamos ver. Um beijo para você, Anitta, menina maluquinha da TV Gazeta. Um abraço para todo mundo ligado no Super Esporte. Atenção, torcida palmeirense, não fique muito animada com esse boato que pintou na imprensa europeia, mais especificamente num site francês, de que o atacante da seleção brasileira, o incrível Hulk, poderia reforçar o Verdão no centenário do clube, agora em 2014. Tudo isso não passa de mera especulação, segundo o diretor executivo do Palmeiras, o Zé Carlos Brunoro. Com relação ao time, falando aqui das coisinhas mais carnais, o time que pode ser campeão da Série B já nesse final de semana, no Pacaembu, desde que vença a equipe do Joinville a partir das 4h20 da tarde desse sábado, no Paulo Machado de Carvalho, com 30 mil pessoas, a expectativa de público no Pacaembu. O Palmeiras tem que ganhar o seu jogo e torcer para a Chapecoense perder o jogo dela, em casa, diante da equipe do América de Natal. A combinação serve para o Palmeiras celebrar o título da segunda divisão de forma antecipada. E de cara, o Gilson Kleina, ainda técnico do Palmeiras, tem 2 desfalques. O volante uruguaio Eguren e o atacante Allan Kardec, os dois vão cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo. E 4 atletas estão entregues ao departamento médico, são dúvidas: o lateral direito Luiz Felipe, o zagueiro Wilson, o meio-campo Mendieta e o volante Charles. Eu volto à tarde atualizando a notícia e o noticiário do Palmeiras para vocês dentro do Gazeta Esportiva. Tchau. Vambora? Menina maluquinha, né? Você Tá vé? bom. Pegou Vamos no dançar? seu pé. Que dançar, você é maluca? Isso aqui, Silvestre. Seguinte, Gilson Kleina pode ficar no Palmeiras. Decisão sai dia 15, hein? Maluca essa menina. Dança, vai. Confira tudo o que rola no mundo da bola com o Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.